No Europeu de Rugby, 50% do caminho na fase de classificação já foi percorrido. Vamos dar uma olhadinha nesse programa nos resultados do último final de semana, como estão os grupos, as classificações e a projeção para quem chega nas oitavas de final a partir de janeiro. Preparado? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Martoni e hoje eu falo bastante do Campeonato Europeu de Rugby, o European Champions Rugby Cup, que já teve metade do seu caminho percorrido, ou seja, são 4 rodadas, 2 já foram cumpridas na tábua de classificação visando as oitavas de final, ok? Antes de mais nada, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? E compartilha esses vídeos, põe tua opinião, quais equipes que você mais gosta, quais jogadores que você mais admira e tudo mais. Bom, vamos lá então. Para começar, vamos dar uma olhadinha nos resultados do último final de semana. Teve algumas surpresas, algumas confirmações e algumas equipes que estão patinando demais. Chegando aí na sua tela, os resultados. Você viu que nos resultados as equipes da casa na sexta-feira mostraram que estavam vivas na competição. O Castres e o Sale Sharks, que haviam começado com derrota na primeira rodada. Para mim não chegou a ser surpresa, porque o efeito casa nesse tipo de competição conta muito. E o Sale Sharks e o Castres aproveitaram isso. E agora, dois que fizeram valer o mando de jogar em casa. O Leinster, que teve um jogo difícil contra o Clermont, um jogo apertado. O Jordi Barrett fez o segundo jogo, o segundo try dele, e ajudou a equipe irlandesa a vencer apertadinho lá o Clermont. Por outro lado, o Leicester Tigers detonou o Sharks. As equipes sul-africanas, quando jogam fora de casa, se complicam muito. E até que o primeiro tempo razoável, até os 20, 25 minutos. Depois só deu André Pollard, ele mesmo, o sul-africano, camisa 10 do Tigers, fez um jogo brilhante e a vitória veio de lavada. Mais dois que fizeram valer o mando do casa foi o La Rochelle e o Harlequins. O La Rochelle não tomou conhecimento do Bristol Bears, passou por cima, uma brilhante atuação do seu Teme, principalmente o centro. A equipe continua muito forte, Gregory Aldridge, tudo mais, jogando muito bem. A vitória veio muito justa e por um placar dilatado. E depois o Harlequins deu um chocolate para cima do Stormers. Tá vendo como as equipes sul-africanas não foram bem nesse final de semana? Tanto em casa com o Bulls como fora de casa com o Sharks e também com o Stormers. Um sacode do Harlequins que mostrou que, embora tenha perdido na primeira rodada para o razoável Racing, o fato é que em casa é muito forte e tem que sonhar com a classificação, tem totais condições. O La Rochelle é uma daquelas equipes que deve chegar ali, no mínimo, nas quartas de final. Agora, resultado bastante interessante foi a Benetton em casa batendo o BAF. O BAF, quem diria, cara. 2 jogos, 2 derrotas, vai ter que correr atrás do prejuízo. Não foi bem contra a Benetton. Lá saiu o Billis com um pontinho bom, no outro jogo também, jogando em casa, mas enfim, né? Se esperava muito mais da equipe inglesa, que é fortíssima, mas até agora não achou. E a Benetton, com essa vitória, encaminha talvez uma passagem para as oitavas de final. Grande resultado da equipe italiana. Outro que teve um grande resultado, e aí o efeito casa por uma equipe que tá ruim, tá mal, está o francês, que é muito indisciplinado. Mas muito disciplinado, totalmente perdido. E aí enfrentam o Saracens, que é uma equipe copeira, acostumada, talhada a esse tipo de competição. Não teve jeito, Saracens na cabeça, Saracens também muito perto da classificação. Pois a gente teve o Toulon mostrando o bom momento que a equipe vive, num jogo dificílimo, venceu em casa a ótima equipe do Glasgow Warriors. O Glasgow Warriors ficou um pontinho da vitória, mas o Toulon, no modo geral, foi mais competente, foi melhor e o resultado veio de forma categórica. Na última jogada o Glasgow Warriors diminui, ganha, conquista o ponto bônus defensivo e tudo mais, mas de verdade foi um jogo em que o Toulon mostrou categoria. As duas equipes seguem bem, o Glasgow Warriors não esperava esse tropeço, mas méritos para o Toulon, que jogou muito e muito bem. E aí depois a gente teve o mando de casa que não adiantava nada, que era o Exeter contra o Toulouse. O Toulouse tem mais de quase 150 pontos em 2 jogos do Europeu de Rugby. Antoine Dupont voando, o Thomas Ramon fez chover. É uma equipe extraordinária, atual campeão, não sei onde vai parar. Eu, no mínimo, vejo o Toulouse na semifinal, mas isso eu falo depois. Então, resumo da ópera dos resultados foi isso, pessoal. A maioria das equipes organizadas, de boa qualidade, faz o jogo em casa.
As equipes estão meio confusas ainda, acabam perdendo inclusive em casa, como é o caso do Exeter, que também enfrentou o Toulouse e tudo mais. Mas isso já dá um sinal de quem segue para frente. E a partir de agora a gente vê a tábua de classificação grupo a grupo. A gente vê no grupo 1, Toulouse e o Bordeaux, 2 jogos, 10 pontos, ou seja, vitória com ponto bônus, depois o Tigers com 6, o Sharks com 5, Exeter e Ulster 0 ponto. O Sharks deu sorte nesse grupo, porque o Exeter e o Ulster estão muito mal. Então o Sharks deve classificar mesmo não andando muito bem. Ganhou bem na primeira rodada, mas tomou uma traulitada na segunda rodada, enfim. Por outro lado, Leicester Tigers, mas principalmente Toulouse e Bordeaux Beglers estão mais que definidos. Resta saber no choque aí, no confronto, quem vai levar melhor dos franceses. Mas seguramente 2 equipes que vão mais longe. Eles já estão nas oitavas, mas devem chegar nas quartas no mínimo. Aí você tem o La Rochelle 9 pontos, Leinster 9 pontos, Clermont 5 pontos, Benetton 5 pontos, Bath Rugby 2 e o Bristol Bears 1 ponto. Aí é o seguinte, com essa derrota do Bath para a Benetton necessariamente entra na briga. Deve ficar de fora aí do grupo o Bristol Bears, pela campanha que vem fazendo. É uma equipe boa, mas que não tem camisa ainda para enfrentar um campeonato europeu. Aí você tem o La Rochelle, o Leinster, o Clermont, isso aí tudo passa. Ou seja, para mim a única briga é pela 4ª vaga. O Bath, surpreendentemente, de forma negativa, se colocou numa situação que eu até acredito que ele recupere e ganhe essa classificação da Benetton, mas vai ter que mostrar serviço, algo que não fez até aqui. Aí chegamos no grupo 3, Saints 10 pontos, Saracens 9 pontos, Munster 6, Castres 4, Bulls Stade Francês 0. Aí o Saints, que é o atual campeão inglês, é uma equipe muito organizada, fez um grande resultado contra o Bulls. Na primeira rodada havia batido o Castres de forma soberana. Enfim, é uma equipe que deve classificar e, acredito eu, é daquelas equipes que vão jogar em casa as oitavas e deve passar para quartas de final. É uma boa equipe. O Saracens é aquilo lá, não é aquele Saracens de outros anos, mas é uma equipe copeira, deve passar. E a gente tem o Munster, que acabou tropeçando lá contra o Castres num jogo difícil, mas a equipe francesa ganhou de forma justa. O próprio Castres com 4 pontos, aí o Bulls está francês no desespero. Eu esperava um pouco mais do Bulls, né? Cameron Hall, Conan, um monte de gente boa lá e a coisa não anda. Eu tô achando o time muito desorganizado pelo Jake White, que é um ótimo treinador, campeão mundial em 2007 com os Springboks, mas não sei, o time tá confuso. A equipe do Bulls está confusa. E as outras equipes muito bem organizadas e, portanto, eu acredito aí nisso. O Stade francês nem se fala, né? É uma equipe extremamente indisciplinada. Vai ser difícil para o Stade francês passar. O Bulls ainda talvez pela camisa, porque pelo que está mostrando no campo, não sei não. Aí a gente chega no grupo 4 com o Toulon indo muito bem, 2 jogos, 2 vitórias, 8 pontos. O Glasgow Warriors 7 pontos, apesar da derrota. O Harlequins 5 pontos. O Sale Sharks 5 pontos, o Racing 4 pontos e o Stormers 0. Aí de novo a surpresa negativa é o Stormers, tem tanta gente boa, os sul-africanos, você vê como eles estão se adaptando na competição. O Stormers não está bem, nem o United também, ou seja, a equipe não se achou nessa temporada. Aí as outras equipes são equipes relativamente fortes. O Toulon tem se mostrado uma equipe competente até aqui, está bem, jogando direitinho. O Glasgow Warriors, apesar do tropeço, você vê, conseguiu 2 pontos bônus, ofensivo e defensivo, dentro lá de Toulon, então sai fortalecido, embora tenha perdido a partida. O Harlequins e o Sale Sharks estão brigando ali e o Racing ainda tem chance, ou seja, esse grupo está muito aberto. É um grupo que pode ainda, para mim, com exceção do Stormers, que eu acho que não recupera mais, mas os outros dos 5 estão brigando por classificação, sendo que Toulon e o Glasgow Warriors, para mim, já estão lá dentro, as outras vagas com Harlequins, Sale Sharks e Racing. Vai ser uma briga lascada por essa classificação. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos tudo, né? Você sabe que o europeu agora para e volta em janeiro, né? Então, uma competição extremamente complicada, porque é tiro curto, são apenas 4 rodadas. Então, qualquer jogo ganha em magnitude, ganha importância. Você não pode vacilar. E algumas equipes aí, como já passamos e conferimos aí, tem vacilado e deve ficar no caminho. As equipes de ponta, eu acho que assim, falando de agora, 2 rodadas da primeira fase,
50% da fase de classificação completa, ou seja, tem muito campeonato pela frente. Mas eu não vejo o Toulouse, o Bordeaux Bègles, o La Rochelle, o Leinster, no mínimo esses 4 numas quartas de final. Dali pra frente, aí você sabe qual é que é dia. Aí as quartas de final, oitavas, quartas, semifinais e final são jogadas depois dos Six Nations, muita coisa pode mudar, mas o que eu vejo agora é isso, não vejo diferente não. Deve ficar entre essas equipes e algumas outras postulantes, talvez alguma grande surpresa. Talvez um Saracens, talvez um Northampton Saints, talvez um Toulon, talvez um Glasgow Warriors, que são equipes ali que, se vacilar, podem ganhar, tá bom? Põe tua opinião, põe teu ponto de vista, qual equipe que você gosta mais, jogador, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? Fica por hoje, pessoal. No ano que vem, que logo está chegando, aí a gente fala mais um pouco do europeu de rugby. Mas continua no canal que tem novidades aí chegando ainda nesse final de ano, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.